A gente daqui a pouquinho vai falar mais sobre informações sobre trânsito. Vamos começar a nossa conversa para tratar de transporte de cargas em Minas Gerais. Há uma apreensão no setor após a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a vários produtos brasileiros. A FIENG estima que o impacto no PIB do estado pode chegar a 15 bilhões e 800 milhões de reais. Vamos entender um pouco como este problema, ou as dificuldades eventualmente que poderão vir deste cenário, podem impactar as empresas de transporte de cargas e logísticas de Minas Gerais, conversando com o presidente do sindicato, Antônio Luiz da Silva Júnior. Senhor Antônio, bom dia para o senhor. Dia, está escutando bem? Está Estou tranquilo? perfeitamente, ouço o senhor em alto e bom som. Senhor Bom Antônio, então dia. queria começar pela primeira avaliação que o senhor possa nos dar. O setor já tem minimamente algum impacto estimado sobre o que pode ser carreado dessa decisão do presidente Donald Trump de tarifaço para o setor de transportes e cargas? Olha, o efeito vai ser um efeito em cascata. A gente não pode mensurar ainda o tamanho do efeito, mas é certo que vai vir e pode ser maior do que a gente espera, porque, na verdade, quando se deixa de produzir alguma coisa, deixa de ter transporte de insumo. E uma coisa leva a outra. Ou seja, uma empresa para de produzir para exportação, deixa de comprar, ou, consequentemente, outra deixa. Então, nós estimamos, sim, que vai ter uma queda violenta aí no superávit comercial e na movimentação de cargas. Qual é o impacto específico para Minas Gerais em termos de regiões? A gente pode dividir desta maneira. Alguma delas o setor imagina que possa ser mais afetada pelo perfil de produto que pode entrar nesta tarifa do presidente americano? Eu acredito que o setor agrícola, principalmente na produção do café, na produção agrícola, que carrega exportações de soja, milho e produtos derivados, isso pode ocorrer com mais frequência. No caso do minério, no caso do Gusa, isso está aparentemente isento e está fora desse tarifaço. Porém, a consequência é na indústria satélite, quer dizer, você deixa de ter produção, deixa de ter movimentação, consequentemente, você vai ter menos emprego, menos movimentação de mercadoria. Uhum. Como é que o senhor pensa a possibilidade de diversificação? A gente fala isso para muitos negócios e para a gente que está pensando na exportação, mas me parece haver uma dificuldade muito objetiva para o setor de transportes lidar com isso, né? Porque ele precisa do insumo, ele precisa daquela produção efetivamente naquela planta e naquele lugar, né? Exatamente. O transporte, na verdade, o transporte é acionado de acordo com a necessidade das empresas, das indústrias, em movimentar a mercadoria. Quando há uma redução, o transporte deixa. E a nossa alternativa, ela é mais complexa, não é simplesmente de hoje para amanhã. O caminhão para, o motorista para, você precisa buscar alternativa em outros mercados. E como o mercado como um todo é o Brasil, não é só Minas, a gente enxerga que nós vamos ter dificuldade de suprir essa queda de transporte que a gente enxerga com tarifaço. E isso o senhor imagina que possa ocorrer num curto prazo, né? É imediatamente que o setor acaba sentindo esta mudança, ou, dados os perfis de produtos, seja do minério de ferro, seja do café mencionado pelo senhor, a gente deve levar um certo tempo e quanto para medir isso no setor de cargas? Olha, como tudo, a gente acredita que o mercado vai se ajustar, óbvio. A gente não vai perder. O mercado vai procurar, quem tiver deixar de exportar para os Estados Unidos, vai procurar exportar para outro país. Isso eu acredito que nós vamos demandar aí de 3 a 6 meses para fazer os ajustes necessários. Mas, como tudo na vida, tudo se adapta. Nós vamos buscar alternativas e vamos superar isso. A gente viu até agora, senhor Antônio, algumas iniciativas feitas tanto pelo governo do estado, quanto algumas que estão para serem apresentadas pelo governo federal nessa terça-feira. Gente falando em, por exemplo, possibilidades de concessão de crédito com os juros subsidiados, outras possibilidades, por exemplo, de compra de determinados insumos para manter em funcionamento a economia em níveis parecidos do pré-tarifaço. Essas decisões até agora apresentadas ajudam de alguma maneira a mitigar as dificuldades no setor de transporte de cargas e logística?
São medidas anunciadas e não colocadas em prática ainda. O tempo vai depender do tempo que isso vai ser efetivado e do tempo que isso vai ser colocado em operação. O crédito, ele vem já bastante dificuldade antes do tarifaço, ou seja, o juros está muito alto, os juros estão impedindo os investimentos de longo prazo. Então, essa possibilidade, ela minimiza os efeitos, mas vai depender muito da rapidez e eficiência da colocação disso no mercado. Bom, de maneira geral, que perspectiva o senhor tem deste cenário? O senhor ainda está acreditando na possibilidade de negociações entre governos? O senhor ainda vê uma espécie de luz no fim do túnel para que o setor não seja tão impactado, senhor Antônio? Eu enxergo o seguinte: nós temos que pensar, largar de ideologia e pensar no país. Eu acho que a necessidade de se negociar é premente e urgente. Nós temos que tirar a touca aí de ideologia e tentar ver se a gente corre atrás de procurar o melhor para o Brasil. Se não conseguir, também buscar outros mercados. Nós vamos produzir, o mercado é carente de comida, carente de minério. Ou seja, nós temos outros mercados. Então, é somente, eu acho, acredito que é bom senso, um pouquinho de paciência e menos ideologia e mais política de Estado. Deixa eu lhe perguntar agora sobre uma pergunta para além deste momento, né? Eu sei que o setor depende majoritariamente de obras de qualidade numa melhoria dos serviços das rodovias, das estaduais e das federais, para funcionar e entregar um bom serviço. De maneira geral, que Uhum. avaliação o senhor faz sobre esses dois pedaços da conversa? Rodovias estaduais e rodovias federais, elas estão a bom termo? A política de concessões que tem sido feitas, no caso do estado de Minas Gerais, algumas do governo federal, atende àquilo que o setor imagina, pelo menos para manter o seu funcionamento? Olha, melhorou bem. A gente não pode deixar de dizer que houve uma pequena melhora. Mas tem muita coisa a ser feita. Nós temos muitas rodovias estaduais precisando de manutenção. As federais, as concessões principais, a 381, que é a rodovia da morte, aí vai de Belo Horizonte a Governador, precisa ser mais ágil a duplicação, porque isso são custos e isso atrapalha realmente o desenvolvimento do Estado. No âmbito estadual, eu vejo um esforço do pessoal do governo em melhorar, mas há muita coisa a ser feita. Tem muita estrada ruim, principalmente nos interior, corredores de escoamento de safra. Nós precisamos cuidar mais das nossas rodovias. Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, de Cargas e Logísticas de Minas Gerais, senhor Antônio Luiz da Silva Júnior, muito obrigado pela ajuda do senhor aqui a elucidarmos um pouco melhor os dramas e as dificuldades do setor. Muito obrigado, senhor Antônio. Obrigado. Obrigado a vocês e um bom dia. Bom dia.